A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É bom poder estar aqui mais uma vez e nós estamos aqui nesta oportunidade para compartilhar mais um pouquinho da Palavra de Deus e nós estamos aqui para comentar a pré-aula da lição Betel. Estamos chegando ao fim desse trimestre, nós estamos aí na lição 10, que tem por tema Atravessando a Crise com Perseverança. É um prazer poder estar aqui com vocês. Eu me chamo Aguinaldo, nós estamos daqui da cidade de Itaguaí e congregamos aqui na Assembleia de Deus, conhecida como da Rua Bahia, Ministério de Madureira, cujo pastor é o nosso pastor Amós Rubens. Tema da lição, atravessando a crise com perseverança. Esse vai ser o nosso tema, porque é tendencioso que na crise a gente esmoreça, mas a perseverança é fundamental para nós chegarmos do outro lado. Então o texto áureo está no Salmo 119, versículo 71, que diz: foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E a verdade aplicada diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor a fim de alcançar a vitória. Então a gente precisa, como objetivo dessa lição, expor a sutileza de Satanás contra os cristãos, demonstrar a autoridade de Deus sobre Satanás e apresentar a grandeza da misericórdia de Deus. Então nós temos aqui no livro de Jó, que é um livro que, segundo o Talmud, a tradição judaica, atribui a Moisés a autoria desse livro. É um livro que é tido como um dos primeiros livros da Bíblia Sagrada e que narra um fato aí que é muito contagiante para as nossas vidas cristãs. Ele leva-nos a acreditar mais de que Deus é conosco em todos os momentos difíceis. Mas para a gente se localizar, esse livro começa narrando no capítulo 1, porque o nosso texto de referência aqui é capítulo 1, do 8 ao 12. Mas para a gente se localizar geograficamente, o texto dizia: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então vamos se localizar aqui no mapa rapidamente, tá bom? Eu vou traçar aqui rapidinho, né? Você já até conhece esse mapinha que nós vamos fazer aqui, tá bom? Aqui nós temos o rio Tigre e aqui nós temos o rio Eufrates, né? Tigre, Eufrates, Mesopotâmia. Aqui nós temos o Golfo Pérsico. Aqui, ó, nós vamos ter aqui o Mar Grande, só para a gente se achar, tá? A gente tem procurado fazer esse mapinha sempre aí na medida do possível. Aqui nós temos, ó, o Egito. É importante para a gente se localizar aqui, né? Aqui nós temos o Egito. Isso que eu desenhei aqui é o Nilo, né? Rio Nilo, delta do Nilo. Aqui nós temos Canaã. Aqui nós temos, eu vou traçar bem aqui, ó.
Aqui nós temos o Mar Vermelho, Golfo de Suez, aqui, e Golfo de Aqaba, aqui, bom? Aqui, ó, nessa região aqui, nós temos a cidade de Us. Vou fazer de preto para a gente diferenciar. Us, que é a região da Arábia. Tá bom? Aqui, ó, nós temos a região, para diferenciar, nós temos a região aqui, ó, de Ur dos caldeus. Então preste bem atenção. Jó não era de Ur, Jó era de Us. Provavelmente essa região aqui da Arábia, próxima ao local aí dos Edomitas. Então aqui a gente já se localiza, tá bom? Ó, região aqui da Babilônia, Rio Tigre, Eufrates, Golfo Pérsico, Ur, terra de Abraão. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos botar a terra de Abrão. Foi que quando ele saiu daqui, né? Terra de Abrão. Us, terra de Jó. E aí a gente já se localizou aí geograficamente para a gente dar sequência ao nosso assunto. Qualquer dúvida, você pode deixar aí o seu comentário, comenta. Se você achar interessante, quem sabe quiser algum estudo um pouquinho mais, com mais clareza só sobre geografia, aí, comenta aí, deixa o seu comentário, que a gente pode de repente dar uma aprimorada nisso aí, fazer uma aula com mais profundidade a respeito desse assunto. Mas aqui já deu para a gente se localizar, para a gente não confundir Ur com Us, ok? Fica aguardando aí o seu comentário. Então vamos nós aqui no segmento da nossa lição 10. Não se esqueça que o tema é atravessando a crise com perseverança. A crise pode chegar a todos. Esse aí é o primeiro ponto aí do tópico 1. A crise pode chegar a todos. É verdade, a crise ela não escolhe para quem ela vai chegar. A crise chega para todos e nós devemos estarmos preparados para aquilo que Paulo chama de dia mau. Lá em Efésios capítulo 6, ali do capítulo 10 em diante, quando ele começa a nos ensinar, né? Tomai toda a armadura de Deus para que possais suportar o dia mau. Então, o dia mau, ele chega. Chegou para Jó e ele chega para nós. Agora, se nós estivermos em Deus, a gente passa por ele. A gente suporta e a gente chega do outro lado. Jó, esse homem que passou por tantas coisas ruins, deixou um exemplo muito grande de como a gente pode vencer essa crise. Então, atenta aí, porque Jó é um livro que quebra toda a teologia da prosperidade. Por quê? Porque o próprio Deus, como nós lemos no capítulo 1, versículo 1, ele dá testemunho de Jó. Deus fala que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É o próprio Deus que dá esse testemunho desse homem. E uma certa feita, quando os anjos estavam num concílio, numa reunião lá com Deus, o intruso chega lá, e ele chegando lá, no meio dessa reunião, aí entra uma questãozinha. Essa reunião estava sendo no céu? Estava sendo em algum local no espaço. Eu não acredito que seja no céu, onde habita o trono de Deus. Mas em algum local no espaço, essa reunião estava acontecendo
quando ele chega lá e Deus apresenta Jó para ele. Então, quando Deus apresenta Jó para ele, ele alega que Jó era crente fiel porque ele era um crente de barriga cheia. Que se Jó não fosse um crente de barriga cheia, ele não serviria a Deus. Então Deus permite que ele vá e toca em Jó, e Jó começa a passar uma série de provações, sendo ele resistente a todas elas. Jó era um homem forte emocionalmente, foi forte fisicamente, foi forte espiritualmente. Passou por tudo isso, foi forte também como pai, né? Perdeu todos os filhos, mas ele se manteve fiel a Deus. Talvez nunca nenhum pai de família tenha feito tenham feito um velório com 10 filhos. Tenham velado 10 filhos de uma vez só. Talvez na história nunca isso tenha acontecido. Mas no caso de Jó, ele velou. Velório, foi lá, feito um velório com 10 filhos de uma só vez. Pensa bem na dor que esse homem teve, mas foi um homem fortemente resiliente a tudo isso. Então a crise pode chegar a todos. Se prepare, porque ela pode bater na sua porta. E o seu preparo é fundamental para nós resisti-la. Existem momentos em que Deus nos prova? Existe momento em que Deus nos prova. A provação ela pode ter 3 fontes. Pode ser uma luta oriunda do adversário, pode ser uma luta oriunda de nós mesmos, nós nos colocamos naquela situação de provação, e pode ser uma provação oriunda de Deus. Pode ser Deus nos provando para provocar um aperfeiçoamento em nós. Deus pode nos provar. E às vezes a gente se coloca em situações de lutas porque nós mesmos entramos em coisas erradas que não deveríamos entrar, nos metemos aonde não deveríamos ter nos metido, e isso acarreta provações. E às vezes o próprio Satanás também acaba tentando embaraçar as nossas vidas com momentos adversos. Então Deus nos prova, e sendo que a aprovação de Deus sempre vai ser gerando em nós um aperfeiçoamento. No demais, todas as outras lutas também, se nós soubermos aproveitar, o momento sempre vai nos causar fortificação na nossa vida, de repente espiritual e emocional. O 2 diz: Deus nunca nos abandona. É verdade, nós nascemos em um mundo onde nos deparamos com frustrações e dores em vários momentos. Passamos por momentos de privações, por momentos de adversidade, por momentos difíceis, mas o importante é Deus estando conosco. A gente sabe que nós vamos vencer, que nós vamos superar esse momento e que nós vamos chegar do outro lado. Então, Deus nunca nos abandona. O salmista no Salmo 23, versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que ele falava isso? Porque ele tinha, porque tu, pronome pessoal, porque tu estás comigo. E se tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, no momento da aprovação, há o consolo de Deus para as nossas vidas. Então Deus nunca vai nos abandonar, seja no momento difícil ou no momento bom, no momento do monte ou do vale. Deus está conosco, e isso é muito importante para nós, né? Eu quero mais uma vez frisar que é sempre importante a gente trazer o teor prático da lição. Porque o tema que jogaram para o livro de Jó é aquele tema que é conhecido, que é o popular. Por que sofre um justo? Ora, a gente poderia dizer que um justo sofre porque ele está no seu contexto humano.
E tudo que sucede a um injusto, como diz Eclesiastes 9:2, também sucede a um justo. O justo, ele serve a Deus, todavia ele está num contexto terreno, humano. E aí ele vai passar também por várias privações. Ele vai passar por vários momentos difíceis. Ele quebra o conceito da teologia da prosperidade, onde acredita que por você servir a Deus, você vai sempre se dar bem em tudo. É como se o mal não fosse chegar para você, como se o dia mal não fosse chegar à sua porta. E ele quebra esse teor teológico e mostra que na sua humanidade nós também, como servo de Deus, vamos passar por momentos de privações. O importante é estarmos preparados para esses momentos. Então, a teologia que às vezes prega muita prosperidade, tenta te colocar você como um super-homem, te frustra quando você perceber que você não é um super-homem, que você não é a Mulher Maravilha, que você sente dor e que você tem dor. Você sente dor de cabeça, você sente dor de dente. O não crente também sente dor de cabeça, também sente dor de dente. Você dá uma topada, arrebenta o dedo do pé, ele também arrebenta o dedo do pé. E você vai ver que no contexto humano, a gente precisa saber diferenciar o comportamento que nós vamos ter, que deve ser diferente do não crente. Ou seja, o que acontece comigo deve ser diferente do que acontece em mim. Para o não crente, o que acontece com ele vai afetá-lo. Geralmente ele vai ter uma manifestação que vai mostrar que ele foi afetado pelo que aconteceu com ele. Nós devemos ter esse ponto de equilíbrio, que o que acontece comigo é diferente do que acontece em mim. Porque aconteceu comigo, mas a minha postura foi diferente. Isso é muito importante a gente pontuar dentro desse assunto que nós estamos abordando aqui, que é atravessando a crise com perseverança. Então, pontua isso aí. O que acontece em você é diferente do que acontece com você. Então, Deus nunca nos abandona. E 1:3, um livro retrata o sofrimento humano. O livro de Jó pode ser lido como um esclarecimento a respeito do sofrimento humano nas suas variáveis formas: física, emocional, familiar, psíquica e espiritual. Este homem era justo, se desviava cuidadosamente das ações que transgrediam as leis de Deus. Um homem reto, um homem padrão, digamos assim, um homem que seria um modelo para ser seguido. E aí, do nada, ele começa a passar por momentos de adversidade. Agora, pensa bem. Vamos fazer uma diferença aqui entre Noé e Jó. Noé, ele recebe uma palavra de Deus que ele iria construir uma embarcação e que ia haver uma grande chuva que ia inundar a terra. Então Noé, ele começa a construir a embarcação. Por que Noé começa a construir a embarcação? Porque ele ouviu Deus falar com ele. Agora Jó não, se Jó tivesse ouvido a conversa de Satanás com Deus, seria mais fácil para Jó suportar essa tribulação. Só que Jó não ouviu. Então qual a diferença de Jó para Noé? Noé confiou na palavra de Deus, porque ele ouviu, ele recebeu uma ordem. Jó confiou no caráter de Deus, porque ele não ouviu, todavia ele acreditava que Deus era com ele, sem ouvi-lo. Isso é confiar no caráter de Deus. Ou seja, que mesmo naquele momento Deus era com ele. E nesse momento difíceis, como Jó estava, Satanás, insatisfeito com o posicionamento de Jó, ele levanta 4 amigos de Jó. E nos 7 dias eles ficam em silêncio, e era melhor que eles tivessem ficado em silêncio, porque quando eles resolvem abrir a boca, nosso Deus, eles escancaram, eles arrebentam Jó. Eles têm aquela filosofia que até hoje ela é rotineira em nosso meio.
Porque o justo sofre porque ele está em pecado. Porque o justo sofre porque ele anda fazendo coisas desagradáveis a Deus. Porque o justo sofre porque ele anda desobedecendo. É essa a lógica que no meio evangélico tem. Era uma visão de Bildade, Zofar, Elifaz e Eliú. Eles, quando abriram a boca deles, foram só para acusar Jó. E eles falavam com toda a convicção que Jó estava passando por aquilo, porque Jó era um homem justo. Que Jó estava passando por aquilo, porque Jó estava desagradando a Deus, estava em pecado. Todavia, Deus foi a pessoa que deu testemunho de Jó para Satanás e deu as qualidades desse homem Jó. Então, insatisfeito, ele ainda usa as pessoas. Tanto que no Jó, no livro, no capítulo 16, no versículo 1, Jó chama os seus amigos de amigos molestas. Ora, quem tem uns amigos desses precisa nem de inimigo. Uns amigos molestas, amigos que maltratavam Jó quando Jó precisava de uma palavra de ajuda, de conforto, de auxílio, um ombro amigo. Ele recebeu pedradas e acusações. Pensa bem como é que esse homem tinha que ter um lado emocional forte para suportar esses amigos que ele tinha. Tem muitos amigos assim, amigo de Jó. Olha, quando a gente pega aqui no capítulo 1 de Jó, quando começa a acontecer as tragédias, sempre ficava um para trazer a má notícia. Os amigos da má notícia é outra coisa perigosa. Perigosíssima porque eles estão sempre carregados de notícias ruins. Então, cuidado com esses amigos aí que sempre estão chegando a você para trazer uma notícia que não é agradável, que não é boa, que não te traz esperança, mas é sempre uma desgraça. É o arauto da desgraça. Sempre tem esses amigos aí também. Todavia, com esses amigos todos que Jó tinha abençoado, a mulher dele também deu uma palavra para Jó. No capítulo 2, no versículo 10, diz assim: mas ele lhe respondeu. Versículo 9, deixa eu ler o 9 para a gente entender. E então sua mulher lhe disse: ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Vamos dizer que nós temos duas gerações aqui nesse texto. A geração que só quer receber o bem de Deus. É essa a nossa geração. Só quer receber o bem de Deus. Jó, ele já era de uma outra geração, geração que entende que pode receber o bem, mas também pode receber o dia mal. Então pensa aí no teor prático aqui da lição. De repente você pode fazer até essa pergunta na sua classe. De qual geração você é? Da geração que só quer receber os bens? Ou da geração que acredita que você pode receber os bens, mas que o dia mal também está no pacote? Que você tem os bônus e os ônus. Qual é a sua geração? Atenta aí para isso, porque isso é muito relevante dentro desse assunto, para o teor prático. Eu sempre vou falar e vou ser enfático que o teor prático numa sala de escola dominical é indispensável para a boa aplicação do assunto e para o experimento do aluno fora de sala de aula. Que maravilha esse ponto aí que nós estamos comentando aqui agora das duas gerações, hein? Atenta para isso. Significativos exemplos de fidelidade, é o 2. Então, a fidelidade, na verdade, ela se manifesta quando o momento aperta e testa a gente. Testa a gente. Esse momento, quando ele aperta, ele testa a gente, ele é primordial para dar aferimento à nossa fidelidade. E ela feriu a fidelidade de Jó, e Jó saiu aprovado. Ele foi aprovado concernente à sua fidelidade. Ou seja, ele, na sua confiança em Deus, o autor aqui, o bispo Abel,
Jó seguiu trilhando a avenida da fé. Raízes em Deus. Firmeza em Deus. Tinha esse nosso irmão Jó. O principal alvo de Satanás é a família. Ou seja, ele atacou a família de Jó. Ceifou seus 10 filhos e ainda levantou a sua mulher como opositora. Todavia, a gente tem que botar também uma virtude nessa mulher. Perder o equilíbrio emocional não é fácil para uma mãe, perder 10 filhos. Né? Quem é mãe sabe disso muito melhor do que eu, porque eu não sou mãe. E quem é mãe sabe como é difícil perder um filho. Como é difícil perder 2 filhos. Agora, pensa bem para uma mãe perder 10 filhos. É muito mais difícil para uma mãe perder 10 filhos do que para um pai perder 10 filhos. Então a mãe, ela sentindo aquela dor de mãe, de ter gerado essas crianças que já eram homens e mulheres, para ela isso foi muito danoso. Então a gente até compreende a atitude dela e Jó se posicionou em relação à atitude dela. Mas ela deve provavelmente muito doído foi para a esposa de Jó. Mas ela, no seu lado, ela positivo, que uma mãe sentiria essa dor, ela se manteve ao lado de Jó. Ela se manteve ao lado de Jó e quando Deus restituiu tudo a Jó, ela ainda estava com ele. Um exemplo. Ela não fez aquele voto até que a morte me separe, penso eu. Todavia, ela viveu isso dentro daquilo que a gente chama de ortopraxia, ou seja, ela viveu isso, ela praticou isso. Ela não teve a tese de que até que a morte nos separe. Ela foi ortopraxa. Ela cumpriu isso aí. Porque hoje também isso aí virou um chavão de casais. Até que a morte separe virou um chavão. E aí daqui a pouco era meus bens, meu bem, e de repente virou seus bens, meus bens. E tudo acabou. Mas ela é um exemplo de mulher que na doença, na dor, na enfermidade, na bonança, na alegria, na tristeza, eu vou estar com você. E ela provou isso, esteve com ele, e com certeza, como toda mulher é um ponto forte de apoio para o esposo, ela foi um ponto forte de apoio para ajudar muito Jó emocionalmente a passar por tudo isso. Aquele momento de desequilíbrio dela no início é normal, mas eu acredito, não vai narrar aqui, mas ela provavelmente após ser recuperada de tudo aquilo ali, ela ajudou muito o seu esposo, o nosso irmão Jó. Parabéns para as mulheres que são fortes, que são guerreiras, que suportam, que amam e que praticam isso de fato e de verdade. O 2:2 diz: não renuncie à sua integridade. Na hora da dor, muitos têm dado as costas para Deus, enquanto Paulo se orgulhava em ter em seu corpo as marcas de Cristo. Não negocie a sua integridade. Não venda ela por nada. Não negocie ela por nada. Uma vez perdida a sua integridade, é quase impossível recuperá-la. Então não negocia, não venda, não ache que você pode perdê-la por ganhos. Nada vale a sua integridade. É melhor o pouco com justiça, disse Salomão, do que o muito com injustiça. Então, preserve essa integridade, porque Deus se agrada disso. 2:3, na crise o Senhor continua cuidando dos seus. Mesmo diante das crises, não devemos esquecer que nossas vidas pertencem a Deus e encontramos na Bíblia que os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. Então, se a gente entender que o Senhor continua cuidando de nós e que pode haver um propósito daquilo ali,
a gente muda o nosso ângulo de visão para, no momento da crise, extrair algo sempre positivo, tendo em vista que Deus, mesmo naquele momento, Ele continua cuidando do seu povo, nos mínimos detalhes. Então, se passarmos por determinados momentos, entendamos, há um propósito de Deus nisso tudo, e com certeza no final da história, o nome de Deus vai ser glorificado e nós vamos sair mais forte. Como dizia Nietzsche, o que não me causa morte, me torna mais forte. Então atenta para isso, porque se não te causou a morte, pode ter certeza que vai te tornar uma pessoa mais forte. E para a gente terminar aqui, nós já vamos por 3. Servir a Deus em meio às dificuldades. Muitas pessoas se utilizam de suas crises para não obedecerem à voz de Deus. Então, se as crises foram um motivo para você não obedecer à voz de Deus e alegar que Deus não está me ouvindo, que geralmente é assim, né? Deus não está me ouvindo, Deus não me responde, Deus me abandonou. Automaticamente, quando a gente cultiva esse pensamento, a gente começa a esfriar na fé. Quando a gente cultiva esse pensamento, a gente começa a esmorecer, a desanimar de servir ao Senhor. Então, atente para esses momentos, para que eles não maltrate a gente e a gente vire as costas para Deus, achando que Deus deixou a gente sozinho no meio dessas dificuldades. Não, Deus é conosco. Acredite sempre nisso. Você pode estar hoje num momento difícil, mas creia, essa crise vai passar, essa luta vai passar, esse momento difícil vai passar. E com certeza, como diz Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. 3.1 é preciso manter confiança em Deus. É você segurar a sua fé, reter a sua fé, para que ela não balanceie, para que os ventos não levem ela para longe de você. Então é preciso manter a confiança em Deus, porque quando estamos diante da crise, o descontentamento aflora por toda parte. E ninguém melhor do que Jó para nos ensinar acerca das tristezas e frustrações desta vida. Jó, olha bem, presta bem atenção em Jó. Jó, ele não tinha a Bíblia. Jó, ele não conhecia a história de nenhum homem com tanta riqueza de detalhe para ele ler, para que fosse exemplo para ele. Hoje nós temos o livro de Jó que a gente lê e ele conforta os nossos corações. Ele nos dá força para nós vencermos, porque a gente vê que a nossa luta não é do tamanho da de Jó. Quando a gente lê o livro de Jó, ele traz para nós um alento, uma força. Ele fortifica a nossa vida, é como se ele injetasse fé para dentro de nós. Isso é importante porque é preciso manter a confiança em Deus. E Jó nos ensina isso. Então, como Jó, pode ser que ele não tinha nenhum exemplo para ele se inspirar, ele simplesmente estava confiando ali no caráter de Deus e que Deus era com ele pela vida que ele vivia. Hoje nós temos o exemplo de Jó. Seria mais fácil, ou deveria, em tese, ser mais fácil para nós hoje suportar as lutas do que para ele. Só que nós não temos a estrutura de suportar lutas pequenas. Deveríamos ter, falta-nos mais apegarmos a Deus, mais confiança em Deus. Atenta aí para isso aí, isso é importante. Aquele que confia no Senhor não recua, ou seja, aquele que confia no Senhor não retrocede.
não retrocede. O Salmo, o escritor aos Hebreus, lá no versículo 11, no capítulo 39, ele diz: nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que permanecem para a preservação da fé. Nós não somos como os daqueles que recuam. Nós não somos como aqueles que recuam, diz o escritor aos Hebreus. Então, mantenha a sua confiança no Senhor e não recua. Sabe por quê? Porque a tribulação produz a paciência. Romanos 5,3. A tribulação produz a paciência. A tribulação vai gerar algum bem para nós. A tribulação vai enriquecer a nossa vida em alguma área, em algum setor que muitas vezes nós estamos precisando. Por exemplo, se você é uma pessoa muito nervosa, estourada, colérico, sanguíneo, e está pedindo a Deus paciência. Senhor, eu preciso de paciência. Ora, o que Deus vai fazer com você? Deus vai te dar tribulação, porque a tribulação produz paciência. Não existe toque de mágica no Evangelho, não existe atalhos. Deus não vai falar para você, filha ou filho, recebe paciência, a partir de hoje você é uma pessoa paciente. Deus não vai fazer isso, Deus não vai falar para você, levanta a mão para receber, porque eu vou profetizar e agora você vai sair daqui paciente. Não vai fazer, porque isso não existe toque de mágica, não existe o gênio da lâmpada no Evangelho que você pede, alisa ali, vai sair, você vai fazer pedidos. Não existe isso. Ele vai te dar a tribulação para gerar paciência em você. Se você pede amor, ele vai colocar do seu lado pessoas bem difíceis para que você possa exercer ou exercitar o amor para com essas pessoas. É assim a metodologia de Deus trabalhar. Ele trabalha em nós. Ele não faz uma vara de condão com uma vara de condão e transforma a gente naquilo que a gente quer. Existe um processo e esse processo é necessário para Deus fazer conosco e nos construir numa pessoa melhor. Olha que maravilha a metodologia didática de Deus trabalhar nas nossas vidas. E é preciso ter experiência com Deus. Jó acreditava que conhecia a Deus, mas seu conhecimento era incapaz de revelar os verdadeiros traços do caráter do Senhor. Aqui é um ponto interessante, porque pensa bem comigo. Como que uma pessoa que não conheça a Deus, ele vai resistir tudo isso? Não existe. Só resiste tribulações fortes uma pessoa que tem raízes em Deus. Uma pessoa que tem conhecimento de Deus. Uma pessoa que ele cresceu em conhecimento, estudando a Bíblia, orando e vivenciando as experiências com Deus. Seja elas boas ou ruins, isso transformou a pessoa numa pessoa adulta espiritualmente. Então, se eu falar para você assim, olha, Jó não conhecia Deus, Jó conheceu Deus depois da tribulação. Não, Jó conhecia muito Deus. Se ele não conhecesse Deus, ele não teria raízes para suportar tudo que ele suportou. Você concorda comigo? Se você não concordar, você comenta aí. O que aconteceu com Jó é que depois dessa tribulação árdua, ele saiu mais forte, o seu conhecimento de Deus foi dilatado, porque é natural. Cada tribulação, cada momento difícil faz você crescer mais. Cada momento árduo faz você se aperfeiçoar mais. Mas Jó, se ele não tivesse conhecimento nenhum de Deus, ele não suportaria isso. O que fez Jó suportar esses momentos tão difíceis foi justamente a base que ele tinha de Deus. Agora, é claro que do lado de lá, do outro lado, quando ele termina isso tudo, ele vai sair mais forte. Então Jó sai mais forte, aí ele fala, Senhor, eu te conhecia por ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Por quê? Porque eu cresci mais um pouco, eu caminhei mais um pouco, eu subi mais um pouco o degrau do conhecimento. Agora, eu tinha o conhecimento do Senhor, agora o meu conhecimento ampliou. Na verdade, essa é a logística que eu enxergo em Jó, porque para mim ninguém suportaria o que ele suportou a ponto de
falar, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou retornar para lá, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o teu nome, bendito seja o nome do Senhor. Ele fala para a mulher dele, receberíamos os bens de Deus, não poderíamos também receber os maus. É só uma pessoa com conhecimento agudo pode expressar palavras como essas. Uma pessoa de raso conhecimento, ele pragueja a Deus, ele amaldiçoa a Deus, ele critica a Deus, ele abandona a Deus, alegando que Deus o abandonou. Mas Jó não fez isso. Jó disse que ainda consumido a sua pele, ele acreditava que ele veria Deus. Então a confiança de Jó é uma coisa sensacional. Então Jó, ele tinha uma confiança, um conhecimento que cresceu no final de tudo isso. Sempre vai ser assim, quando Deus te passar por te jogar numa tribulação, quando você passar por uma tribulação, a didática disso tudo é te fazer mais forte e você sair do lado de lá com mais força. Por isso é que Deus muitas das vezes, quando Ele tem uma obra na nossa vida, como diz Charles Sindo, é impossível que Deus não vá passar você por um vale para te dar robustez, força, estabilidade emocional para você ir adiante, porque você vai precisar, porque o chamado dele na sua vida é um chamado que necessita de um preparo espiritual, emocional também. Então Deus trabalhou muito na vida de Jó. Jó, no finalzinho, ele ora pelos seus amigos, Deus restitui toda a vida de Jó, ele sai dali restaurado e com conhecimento ampliado de Deus. Então Deus dá tudo a Jó em dobro e também dá a ele mais conhecimento de si mesmo. Olha que coisa que Deus fez com Jó, que coisa fenomenal, maravilhosa foi esse contato que Deus fez com Jó, tudo porque ele apresentou Jó e Satanás pediu para se ir andar com Jó, ele permitiu, falou, só não toca na sua alma, pode tocar na riqueza, pode tocar no corpo, menos na sua alma. E Jó manteve a sua integridade em detrimento em todas as perdas. Ele sai do luxo para o lixo, todavia a sua alma continuava de bem com Deus. Muito bom esse exemplo de Jó, hein? Guarda ele aí no seu coração, pega os valores práticos, aplica na sua aula, porque eles são fundamentais para o aluno refletir e botar em prática no dia a dia. Muitas pessoas na sua classe estão passando por momentos difíceis, muitas pessoas estão passando por vicissitudes, dificuldades, e essa aula pode ser o ponto aí que dá o equilíbrio emocional e injeta a fé nos seus alunos. Amém? Então, para a gente concluir, nesta lição vimos que mesmo num contexto de adversidade, Deus é poderoso para levar adiante o seu plano na vida dos que nele confiam e esperam. Enquanto todos em torno de Jó viam a morte, Deus vislumbrava a vida. A história de Jó é um exemplo para todos nós até hoje. Fica aí a nossa lição. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like aí, aperta o sininho, se inscreva, comente, compartilhe, porque isso é bênção de Deus para nossas vidas. Semana que vem nós estamos aí com mais um vídeo que é Enfrentando as Fornalhas da Vida. Deus abençoe a sua vida, boa aula nesse domingo, até a próxima, um beijo no coração. Muito obrigado, amém. Fique com Deus.